Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí. A semana só está começando. E que seja incrível, maravilhosa, cheia de favor, de boas notícias, que você tenha toda a energia, a força para avançar para os seus sonhos, projetos. Não deixa nada parar você. Coragem! Apenas se alinha com Deus. Lembra? Olha aqui, ó. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Quem dera esse povo tivesse disposição em me obedecer sempre. Porque tudo iria bem. O tempo... Não é palavra da Cleo. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo é muita coisa. Tudo é tudo. Iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E eu gosto aqui, volto para Almeida, ó. Que quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo, ó, em todo o tempo. Todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre, para sempre. Está aqui o segredo. É você ter uma disposição, nós termos uma disposição em obedecer a Deus. Simples assim, eu vou concentrar forças em obedecê-lo. E então tudo irá bem para mim, para os meus filhos, quer dizer, minha descendência, o quê? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Ou seja, você vai ser bem-sucedido sempre. Você vai vencer todos os desafios que cruzarem o seu caminho sempre. Sempre. Teremos desafios, mas vamos vencer sempre. Seremos bem-sucedidos sempre. É forte, não é? É o primeiro dia da semana. Como que você começa a sua semana? Buscando a Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa. Tanto que Jesus falou, não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Apenas busquem a Deus em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado. Dê honra a Deus. Honre a Deus com as primícias da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. E os seus celeiros vão estar cheios e os tonéis transbordando vinho. Abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é plenitude. E plenitude é paz, é alegria, é energia, força, sabedoria, inteligência do espírito, discernimento, uma visão revelada. É forte demais.
Busque a Deus em primeiro lugar. E tudo que você precisa vai ser acrescentado. Foi Jesus quem falou. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se você dá as primícias, você santifica todo o resto. Se aproximem de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Ele disse, ó, se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. Tudo que nós temos que fazer é tomar a direção certa. Não ficar aí experimentando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta de salvação. A porta que leva você para o caminho certo. Eu sou a porta que leva você para a verdade, porque eu sou a verdade. Eu sou a porta de vida. Passa por essa porta. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou o que você precisa. Uma fonte que não para de jorrar. Entendeu? Fonte de águas vivas. Tudo que nós precisamos é entender isso, é romper essa fortaleza demoníaca que nos mantém no mesmo lugar, aqui ó, na força do braço, fortalecendo mãos, sendo que o Senhor nos mandou pisar na terra. E para você pisar, é movimento de fé. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu creio. Eu creio, porque fazendo, tem gente fazendo muitas coisas. Mas Deus não está no centro, o Senhor Jesus não está no centro. Ele não é a prioridade. Elas não estão dependendo dele. Elas estão dependendo de um monte de outras coisas. E é por isso que nós encontramos pessoas exaustas. Por quê? Elas estão fazendo, mas é assim, é uma luta perdida. Porque elas se distraem da verdade. Elas saem do caminho. Tem uma voz que está sempre nos direcionando. Este é o caminho, andai nele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Escuta. Isso é uma máxima. Seja feito conforme a sua fé. Você vai ter o resultado da sua fé. Se você crê que é continuando aí, ó, eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito e vou continuar ignorando o resultado. Eu não estou tendo resultado, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E obtendo o quê? O mesmo resultado que eu reclamo. Então, essa é a sua fé? A palavra está vindo e está dizendo, não, para. Esse é o caminho da derrota. Não. Eu vou fazer de novo. Mas não o que Deus mandou eu fazer. O que eu acho que vai funcionar, mas o resultado não me agrada. É frustrante. Mas eu continuo. Olha a loucura. O justo viverá pela fé. Fé no quê? Na palavra, no que foi dito. Por favor, cuidado, para você não se pegar aí, ó, no engano, achando que você está fazendo tudo que você pode fazer, sendo que o Senhor está dizendo, você precisa crer no que eu falei. Se você crer e simplesmente seguir a minha voz, eu vou guiar você. Seja guiado pelo Espírito.
e não pela carne. Tome decisões pela fé e não pelo momento, pela circunstância, pela necessidade. Em nome de Jesus. Se encontra na Bíblia diversas vezes, não olhem para a direita nem para a esquerda, quer dizer, não se distraiam. Tem um alvo. Paulo falou, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu prossigo para o alvo, porque lá está meu prêmio, minha recompensa. Não, voltar não é. Não pode ser a ideia, não vai funcionar. Viver se distraindo, também não. A Bíblia fala, siga em frente, olhando para o alto. Siga em frente, olhando para o alto. Seja feito aqui como é no céu. Eu trago o céu para a terra. Eu acredito. É a vida do reino, onde eu vivo com base na palavra, e não no que está acontecendo aí, ou no que eu acho, penso, pelas minhas necessidades, não. Pelo que está escrito. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente, que não importa onde você está. Importa a fé. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, então me esqueciam. Aqui está o retrato. Eu vou ler para você, e você vai entender exatamente o que significa buscar a Deus por uma necessidade e não por relacionamento. Buscar a Deus para satisfazer uma necessidade e não viver por um propósito. Está aqui. Não importa se você está no deserto, se você está no período de seca, não importa onde. Deus é um Deus provedor. Ele cuidou de Elias, mandou ele para o riacho de Querite e mandava que os corvos, foi uma ordem divina. Os corvos levavam 2 vezes por dia, cedo e à tarde, pão e carne. Então ele tinha água, ele tinha carboidrato, ele tinha proteína. Por quê? Porque Deus mandou. Ele foi provido, suas necessidades supridas. Quando o riacho seca, ele manda o profeta para uma viúva. Quando ele chega, e ele manda para Sidom, onde o rei era Etibaal, o pai da Jezabel. Ele mandou para a terra da Jezabel. E ele encontra uma mulher desfalecida com seu filho, catando gravetos, desanimada, depressiva, esperando pela morte, que ela tinha só um punhadinho de farinha com um pouquinho de azeite. Ele lança uma palavra para ela, porque o Senhor falou, ordenei que ela te sustente. Ele lança uma palavra, ela crê. E o milagre da multiplicação, quando ela prioriza a Deus, ela age por fé, ela atrai tanta provisão, que a mulher que ia morrer, a abundância veio para a casa dela. Acabou. Aquela força maligna, sabe? Aquela crise, aquela miséria, aquele espírito de morte, escassez, foi quebrado. Foi completamente quebrado. Por quê? Porque Deus é um Deus de provisão, de abundância. Deus não tem falta de nada. Quem precisa somos nós. E não
Nunca vamos atingir o resultado certo correndo para lá e para cá, mas simplesmente fazendo igual o Elias, indo para onde Deus nos mandou e confiando que a provisão divina vai chegar. Obedecendo a Deus, fazendo um negócio que era totalmente, né? Que absurdo. Vou tirar da boca do meu filho para dar para um cara que eu nem conheço. Mas ela creu na palavra do Senhor que Elias liberou e ela atraiu o quê? O favor da multiplicação, uma unção de multiplicação. Deus é um Deus provedor. Então, o problema não está na provisão, porque prover, ele pode prover em qualquer lugar, seja no deserto, seja em qualquer lugar. Mas nós estamos aqui, ó, prontos, abertos a ouvi-lo, a obedecê-lo, a ficar onde ele nos mandou ficar, a trilhar o caminho certo, priorizando. Nós estamos respondendo com a fé? Na fome deste-lhes pão do céu, o pão dos poderosos, o pão dos anjos. Ninguém ficava doente, ninguém desfalecia, todo mundo era forte, diz a Bíblia. Por quê? Porque recebia o alimento do céu. E na sede tiraste para eles água da rocha. Está aqui, ó. Não tem essa, não tem o que fazer. Deus tem sempre uma saída, um meio. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Está aqui o problema. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se, ao invés de se tornarem cada vez mais obedientes e parecidos com o Senhor, se tornaram obstinados na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Escolheram um líder para levá-los de volta à escravidão. Ah, meu querido, eu costumo dizer, cada um tem um líder que merece. Se você quiser alguém que te leve de volta para a escravidão, você acha rapidinho. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonaste. É lindo demais. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, porque eles estavam com as mãos cheias de ouro, prata. E quando a riqueza, o dinheiro não tem propósito, um propósito divino, vira bezerro de ouro. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. E isso, murmurando, reclamando, falando de morte, de voltar. As roupas deles não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Lê esse texto inteiro, eu só estou lendo partes. Mas tão logo voltavam até a paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias. E na tua compaixão os livravas vez após vez. Não tem sido assim a vida de muita gente? Deus livra e livra e livra. E quando a pessoa está vivendo um momento de paz, ela mostra que ela não tem musculatura para suportar o peso da bênção. E aí ela se envolve
com a bênção. Ela transforma a bênção num ídolo. E ela se afasta. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Porque a vida está na obediência à palavra de Deus. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Mediante o teu espírito os advertiste por meio de teus profetas. Contudo, não te deram atenção. A palavra vem. Tem gente que só ignora. De modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Portanto, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Ele está aqui orando, pedindo a misericórdia e dizendo, nós erramos. Fomos nós que erramos. Mas tem misericórdia de nós. E ele fala, ó a responsabilidade. Em tudo que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Tudo que nos aconteceu foi justo. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Tudo isso que nós vivemos foi porque nós fomos arrogantes, rebeldes, teimosos, negligentes. Foi justo. Mas, agiste com lealdade, em tudo que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Mesmo quando fomos infiéis, lá estava a sua fidelidade, o seu amor, cuidando, zelando, livrando, cuidando dos detalhes, porque você vê, provendo, livrando, suprindo, perdoando. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele é amor, ele é leal, ele é fiel, ele não desampara. Então, em nome de Jesus, tudo que nós temos que fazer é crer nele, é nos render diante dele, é nos humilhar, é chegar diante dele com o coração quebrantado e humilde, submisso, é nos voltar para ele com o coração inteiro. E ele tem prazer em nos abençoar, socorrer. Ele cuida dos detalhes, ele é um Deus provedor. O problema não é Deus prover, livrar. Não. Está aqui, eu li para você. Ele é um Deus provedor em qualquer lugar. Ele livra, ele guarda, ele perdoa. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Que muitas vezes resistimos num sistema falido, teimosos, arrogantes. A arrogância do teu coração te enganou, você achou que podia ir a despeito de Deus. Não pode. Não pode. Sabe, o problema está em nós. Nós, que não somos capazes de suportar o peso da bênção. Que muitas vezes agimos com imaturidade e deixamos claro que nós não queremos um relacionamento com Deus. Nós só queremos que Ele supra as nossas necessidades. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esse povo
não queria se relacionar com Deus. Queria que Deus suprisse as necessidades deles, resolvesse os problemas. E assim muita gente tem vivido. Mas Deus nos chamou para um relacionamento. E o resto é consequência. O que Jesus falou? Busque a Deus. O reino de Deus é sua justiça. E a consequência de se priorizar a Deus é você ter sua vida suprida. É você simplesmente ser suprido, você será suprido. Não importa onde, o tamanho do problema, da necessidade. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, que provê, que cuida, que livra, que defende. Ele é fiel, ele é um pai amoroso. Então, em nome de Jesus, você quer romper para sempre? Entenda isso aqui. Busca um relacionamento com Deus. Coloca Deus no lugar dele, porque o problema de muita gente é que elas tiraram Deus do lugar dele e estão querendo vencer, cobrando de Deus, colocando Deus num lugar que não é para ele. O lugar de Deus é o primeiro. Ou nós vamos entender isso, ou nós vamos gemer. Deus nos chamou para um relacionamento. Ele quer um coração inteiro, relacionamento. E o resto é consequência. Virá. Isso já é promessa. Para cada promessa já tem um sim. Diga amém. Ele disse que ia suprir todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas quando ele é o nosso pastor. Entenda isso. Se levanta. Se joga no Senhor como você nunca se jogou. E você vai ver o quanto a sua vida será transformada para sempre. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que essa palavra tenha entrado, tomado os corações de forma revelada, dado o discernimento e a visão que cada um precisa e levado a mudanças, a alinhamentos. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e eu peço uma visão revelada sobre cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, e o Senhor dá com propósito. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que essa palavra esteja iluminando os corações, dado entendimento, como Paulo orou. Senhor, ilumina os corações, os olhos do entendimento de cada um. Porque, Senhor, com consciência, luz é consciência, nós vamos nos alinhar e vamos atrair para a nossa vida o resultado certo. O Senhor quer relacionamento. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pega a sua família, traga um convidado, começa bem a semana, vamos adorá-lo. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.